Então, congregação amada do Senhor, aqui é Carminha. Hoje vamos falar também uma coisa um pouco diferente, mas da forma usual. Descubra quem é o Irã na Bíblia. O Irã tem uma importância na história bíblica e foi relevante para o povo de Israel. A história da rainha Esther acontece no Irã. Ciro, rei da Pérsia, né, que é o reino comandado pelos iranianos, deixou os cativos da Babilônia, que Nabucodonosor tinha levado, voltar para Israel. Ciro também autorizou as suas próprias despesas e custeou a reconstrução do templo de Jerusalém. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim e saber que Deus tem promessas para o Irã. Bom, então, o nome Irã, como nós conhecemos hoje, não aparece na Bíblia. Aparece a palavra Elã, ou Elão, e é o nome dessa antiga região que corresponde à região a sudoeste do Irã moderno. Essa menção ao Elã, ao Elão, é consistente, significativa e representando um reino e um povo importante na antiguidade. Esse termo Irã não usa, né? Porque esse nome é um nome recente. Então, qual que é a importância do Irã? Mas na Bíblia está escrito Elã ou Elão. Então, ele é mencionado nos primeiros livros da Bíblia, desde Gênesis 10, 22, que Elão é um dos filhos de Sem, filho de Noé. Então, estabelecendo uma posição como uma das nações da descendência, né? Nações provenientes da descendência de Noé. Então, o Irã está colocado na linhagem ancestral e tem importância muito grande na região do Oriente Próximo. Sua história se estende por séculos, interagindo com outros povos e reinos bíblicos. Bom, o Elão, ou Elã, teve relações complexas com vários outros povos mencionados na Bíblia, incluindo os babilônios e os persas. Então, é como qualquer nação, ou como qualquer um de nós, que uma hora você está aliado a alguém, outra hora está aliado a outra pessoa, né? A localização do Irã entre a Mesopotâmia, ela é assim, na região, ela é estratégica e envolveu muitos conflitos regionais. Então, eu notei assim 27 vezes que o Elão aparece na Bíblia. Então, ela foi conquistada e reconstruída por outros impérios. Tem guerras, tem conflitos, relatos de batalhas, né? Há um exílio, né? Então, assim, há toda uma referência, uma história. E essa importância do Elão na Bíblia não é apenas geográfico-histórica. Ela fala de várias situações. E eu quero focar em algumas delas, né? Então, vamos lá. Já partir para algumas passagens específicas, porque quem manda em nós é a Bíblia, né? Quem me dirige é a Bíblia. Não tem como eu falar assim de um conhecimento extra-bíblico. Por quê? Porque todo conhecimento extra-bíblico está embutido na Bíblia, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Tudo que há na terra pertence ao Senhor. Então, todo conhecimento é bom que a gente tenha, é bom a gente buscar entendimento, mas ele está inserido na verdade do Evangelho, na verdade bíblica, na verdade que Deus mesmo quis comunicar a nós. E para
essa comunicação, ele escolheu um povo e foi caminhando, e dentre esse povo ele escolheu Jesus, para que ele nos revelasse a essência do desejo de Deus, que é nos ver reconectados com ele. Tudo só tem sentido em Jesus Cristo. A realidade é Cristo. Então, tudo que você possa buscar, alcançar, conquistar, entender, conhecer, só tem sentido em Cristo. E Cristo quer o quê? Que a palavra dele seja propagada. Por quê? Porque essa palavra leva à salvação. E se todos conhecessem a Jesus Cristo, o mundo seria outro. Então, o amor demonstrado pelo Pai para conosco ao enviar seu Filho, para que ele morresse no nosso lugar, essa que é a solução. Se nós conhecermos, entendermos, compreendermos e recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente está caminhando para a solução. E às vezes a gente busca tantas outras formas, mas ela está no nome de Jesus. Mas vamos lá. Nós estamos hoje falando uma parte sobre o conhecimento, a importância de entender quem é o Irã. Para quê? Só para você saber? Não, para que você possa interceder. O mundo está vivendo momentos críticos. O Oriente Próximo, como fala Jerusalém, é o centro do mundo, e a região também se torna o centro do mundo. E nós temos visto isso, e agora com os acontecimentos recentes na Síria. Então, qual é o próximo passo? É o Irã. O Irã vai cair? Na minha opinião, tem que cair, porque é uma ditadura. É um governo que está lá desde 1979, oprimindo os iranianos. Eles querem liberdade, eles querem vida. Então, assim, esse vídeo é para despertar você para orar pelo Irã, para interceder pelo iraniano e para que caia sim esse governo. Muitas vezes a confusão, as pessoas acham que orar e todo o governo é estabelecido pela autoridade, por Deus. Sim, Deus permite, mas não quer dizer que Deus gosta de governos tiranos, de governos que oprimem o povo, que mata, destrói. Não, aí Deus é amor. E a extensão do amor é para que haja liberdade, para que haja uma vida digna. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, nós devemos interceder, devemos orar para que o Irã, que essa ditadura que tem oprimido os iranianos desde 79, caia. É lícito isso. Eu não posso cruzar os braços e dizer, o senhor falou. Mas é permissão de Deus para nos ensinar, para nos mostrar. Mas ele não quer que prolongue um governo que destrói as pessoas, que mata, que invista no terrorismo. Olha, o Irã investiu bilhões de dólares no terrorismo fora, são chamados os proxies iranianos. Enquanto que o povo está lá em dificuldade extrema muitas vezes. Então, a direção da cabeça está errada. Essa direção está servindo chifrudo, como eu disse. E o povo clama por liberdade, clama pela queda deste regime. E eu concordo com isso. Estou assumindo uma posição aqui. Devemos orar e clamar para a queda. Mas não só cair, quem é que vai ocupar? É igual o caso da Síria. O Assad saiu. Era, como diz, um horror de pessoa que matou com uma arma química o seu próprio povo, mas os rebeldes, todos lá, provenientes da Al-Qaeda, do ISIS, esse HTS, assim, como diz, saiu do fogo, saiu da frigideira e entrou no fogo. Então nós temos que orar, interceder e agir para que um governo caia e outro melhor, outro que vai trazer paz, que vai trazer benefício para o povo, que vai levar o povo à salvação, que está
está pelo menos aberto a ouvir falar do evangelho, a ouvir falar de Jesus, e nós cristãos vamos levar essa mensagem para ele. Então não é só cair, tem que ocupar o lugar, né? Então vamos voltar lá para o Gênesis 14:1. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedarlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Aqui está descrevendo a guerra dos 5 reis contra 4, e já havia um reinado, o reinado de Elão, cujo rei era Quedorlaomer. Em 1 Crônicas 1:17 já fala, e foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arã, Uz, Jeter e Meseque. Então, como eu falei antes, é descendência de Noé. Então, os filhos de Sem. Então, é um povo semita. Elão, que deu origem a esse povo. E Isaías 11 diz assim, e há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia e de Elã, e de Sinar e de Ramate e das ilhas do mar. Então o Senhor está falando de uma promessa que que há um remanescente nesses países. Mas de onde que veio isso? Gente, eu já vou dar como é que fala? Um spoiler. A rainha Esther foi rainha de que reino? Foi rainha do Irã. Ela casou com o rei, ela teve uma descendência lá. Então, há judeus, né, no Irã, há uma descendência lá, e que Isaías está falando que o Senhor vai adquirir outra vez este remanescente do seu povo. Em Daniel 8:2 diz, e vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Lai. Então, aqui está conectando Suzã ao Elão. O Elão nós já vimos, é Ilã na Bíblia. Então, aqui está falando, conectando na província de Elão. Então, Suzã pertence à província de Suzã. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver a história de Esther, né, como um fato importante registrado na Bíblia, que acontece no Elam ou Irã de hoje. E em Atos 2:8-9 vai confirmar o que Isaías 11:11 falou. Como, pois, os ouvimos, né, nós estamos falando do dia de Pentecostes, cada um na sua própria língua em que fomos nascidos, partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. O que eles estavam fazendo lá? Eram os judeus que estavam celebrando, gente, que foram para cumprir o chamado de ir a Jerusalém. Então, os elamitas. E é interessante que a língua persa hoje é o quê? Chama Farsi, né? Vem dos persas. Então, assim, isso está presente no dia de Pentecostes, eles estavam lá. E qual que é a promessa para o Irã? São muitas, mas vamos nos focar nessa. Jeremias 49, do verso 34-39, que diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal de seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuravam a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. Uai, até agora só falei coisa ruim, que promessa é essa? Aí, e porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Então, o Senhor diz que vai colocar o seu trono no Elão, no Irã. Isso é algo extraordinário, gente. Isso está escrito na Bíblia, na sua Bíblia, naquela que você lê todo dia. Vai lá, Jeremias 49,
verso 38 e 39. Então, assim, é algo extraordinário. E nós não podemos passar alheios a isso. Tá certo, a gente, né, o Brasil tá aqui, a gente tem tantos problemas, mas a gente precisa também de olhar para o mundo e ver a movimentação. Gente, tá todo mundo falando, Jesus está voltando, e aí, eu vou estar preparado? E aí, o que eu tenho que fazer? E aí, o avivamento vem para o Brasil mesmo? O que eu vou estar fazendo? Eu tenho que estar preparado para isso. Eu tenho que estar conectado com o reino de Deus. Não é tribo, é reino. Então, a gente precisa estar sintonizado. Então, vamos lá. Eu falei que ia focar na história de Esther. Então, vamos lá para Esther, capítulo 2, versos 5 e 6. Havia, então, um homem judeu, se você ler tudo, você vai ver que é Mardoqueu, na fortaleza de Suzã, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, o que acontece? Em 586 a.C., Jerusalém, o primeiro templo foi destruído, o povo foi levado cativo para a Babilônia. E lá tinha, nessa fortaleza de Suzã, que nós lemos lá em Daniel, que é no Elã, comprovando que nós estamos conectados Suzã com Elã. Então, tinha lá Mardoqueu. E aí tinha o quê? Aí veio a rainha Esther, todo aquele, né? Vocês leem o livro lá, é um livro curto, dá para ler. Então, havia Amã, o ministro do rei persa, que planejou destruir todos os judeus. E aí, Esther foi usada para interceder pelos judeus. Ela fez jejum, convocou todos a fazerem jejum, se apresentou diante do rei, porque ninguém podia chegar ao rei se não tivesse sido chamado. E ela chegou ao rei sem ser chamada. Ela arriscou sua vida. Ela até disse, se perecer, pereci. Porque ela arriscou a salvar o povo. E aí, o rei não revogou o decreto de morte que Amã influenciou ele a decretar. Porque ele tinha tanta raiva de Mardoqueu que ele falou, eu quero matar esse Mardoqueu e todo o povo dele. Mas aí Deus interviu e usou Esther para que ela chegasse ao rei. O rei levantou o cetro para ela e ela pediu ao rei que revogasse a lei, mas ele disse, a palavra de rei não volta atrás. Né? Então, nossa palavra não volta atrás. E aí ele deu direito de defesa. E naquele dia, 13 de Adar, o povo judeu pôde se defender e o povo não foi destruído. Essa é apenas mais uma das tentativas de Satanás destruir Israel, destruir o povo de Deus, mas não vingou. Mas isso tudo, o foco aqui hoje é o quê? Que estava no Irã e que a rainha se tornou rainha, casou com o rei, teve filho, teve descendência. E aí, vamos olhar para um período da história. Esse rei Ciro, está em Esdras 5,13, diz assim, porém no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se reedificasse. Então, eu falei lá no começo, né? Logo na abertura, a importância do Irã na Bíblia, né? Então, Ciro, o quê? Venceu Nabucodonosor. Então, o reino da Babilônia, ele foi vencido e Ciro se tornou rei da Babilônia. Depois o império foi se ampliando, crescendo, o império medo-persa, que se tornou persa, e foi um dos grandes impérios, né? Se a gente dividir os grandes impérios da humanidade em termos de extensão, porque a gente tem o império do Egito, né? Antes, mas a gente está falando aqui já dos que tiveram maior extensão geográfica. Então, a gente tem o Império Babilônico, depois o Império Persa, o Império Grego e o Romano. São os 4 grandes impérios no mundo, né? Bom, então Ciro, o rei da Pérsia, ele recebeu um comando de Deus para deixar o povo voltar e reconstruir, reedificar Jerusalém e o seu templo. E em Esther também, no capítulo 1, verso 1 a 3, está escrito, e sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias,
Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono de seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, é mais uma conexão com Suzã. No terceiro ano de seu reinado, fez o banquete a todos os seus príncipes e servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias. Então, aqui só para colocar mais uma referência bíblica, que esse grande império medo-persa, que estava lá na fortaleza de Suzã. Então, assim, a Bíblia está relatando o que está acontecendo. Ela não fica alheia às coisas do mundo, aos impérios que estão acontecendo. Se você olhar a Bíblia, por que a gente fala que ela é histórica? Que ela faz o panorama da história humana. Então, continuando aqui, aí teve Ciro. Aí em Daniel 9:1 diz, no ano primeiro de Ciro, filho de Assuero, o qual a gente acabou de referir, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Os caldeus eram o reino da Babilônia, a Caldeia era a sede do reino da Babilônia, que Nabucodonosor, em 586 a.C., levou cativo e destruiu Jerusalém. Então aqui a gente já está conectando. A gente falou de Assuero, agora o filho dele, que é Dario. Em Esdras 4:5 fala, e alugaram, aí, antes de falar desse Esdras 4:5, Ciro autorizou a reconstrução de Jerusalém, e Esdras foi. Esdras e Neemias. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, eles estavam reconstruindo o templo, reconstruindo Jerusalém, mas havia oposição. Então, Esdras relata isso. Mais à frente, no capítulo 6, verso 14, diz assim, e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandado do Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro e Dario e de Artaxerxes, rei das Pérsia. Então, aqui está falando que o Irã, estes reis foram responsáveis pela reconstrução de Jerusalém e volta do povo para Israel. Então, assim, o que isso tem a ver? Há uma finalidade do plano de Deus. Ele escolheu, Abraão, fez uma aliança com Abraão e falou que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Como que isso acontece? Através da descendência, através da história, através dos reinos, dos povos estabelecidos. Então, em Josué 4:24 diz assim, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então Deus quer alcançar todos. Ele usou Abraão, Isaac e Jacó, usou o povo de Israel, usa até hoje. Nós cristãos viemos, Jesus era judeu, viveu todas as tradições, assim, ele foi judeu, viveu como judeu, e trouxe a revelação. Ele se doou para que nós tivéssemos vida. Mas qual é o alvo dele? Que todos sejam alcançados. Então, Josué 4 já falou isso. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor. Em 1 de Reis 8:60 também está escrito. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. Então, orar pelo Irã, interceder pelo Irã, conhecendo as conexões bíblicas, como eles foram usados a favor de Israel. E hoje o governo iraniano odeia Israel, quer varrer Israel do mapa, declara isso publicamente e ninguém faz nada. Mas a mão do Senhor está aí. Então, olha só, o que o Senhor quer também. O que os povos devem fazer? O Salmo 117 diz, louvai ao Senhor
todas as nações, louvai todos os povos. Então é desejo do Senhor que todos os povos sejam cansados. E nós sabemos da importância da oração. Então nós vamos orar e interceder pelo o Irã, para que o governo, quando o governo cair, porque ele vai cair, que haja então cristãos mobilizados ao redor do mundo, ao redor da terra, para que ali o governo estabelecido permita a pregação do evangelho. Olha, já tem um avivamento no Irã. Eu já até falei aqui antes em outros vídeos. Há um avivamento no Irã. Jesus tem aparecido em sonhos, em visões para as pessoas. Há ministérios, né, dentro do Irã, obviamente subterrâneo, escondido, porque a Sharia não permite, mas ao redor do mundo há ministérios dedicados a levar Jesus para o Irã e já há um avivamento. Eu mesmo faço parte de um grupo chamado Irã Alive Ministry, que a gente ora toda semana pelo Irã. Faço isso desde 2021, quando eu descobri que o Irã tem esse significado, porque até então eu só tinha raiva do Irã. Por quê? Porque aquele Ahmadinejad, que foi o presidente do Irã, subiu a rampa do Planalto e eu falei, não, que coisa terrível para o Brasil. Então eu passei a odiar o povo, odiava o Irã. Eu não fazia separação entre o governo e o povo. Mas aí o Senhor me mostrou, o Senhor me revelou que os iranianos querem paz, os iranianos amam Israel, os iranianos têm recebido Jesus. Por quê? Porque eles estão cansados do ódio, eles estão cansados da perseguição, eles estão cansados. Então, quando Jesus aparece, Jesus leva o quê? Leva o amor, a misericórdia, a compreensão. E eles estão optando por isso. Quem é que vai escolher o ódio, a guerra, a destruição, em vez de escolher o amor? Só os satanistas, né? Mas aqui não é o foco para isso. Mais uma, o que Deus espera e quer de todos os povos, que todos sejam cansados. Porque Isaías 62:10 fala assim, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, avorai a bandeira aos povos. Então é obrigação nossa levar Jesus aos povos. E isso, nem estou falando da grande comissão, que é nossa obrigação, mas Isaías já falava, preparai um caminho, arvorai a bandeira aos povos. Então vamos aqui, o alvo desse vídeo é conclamar todos a orar, a interceder pelo Irã, que quando cair o regime do Ayatollah Khamenei, que outro governo assuma, mas um governo alinhado com a paz, alinhado com a vida, alinhado com a prosperidade do seu povo, alinhado assim, ao bem dos seus cidadãos e alinhado a Israel. Então nós vamos orar, vamos interceder pelo Irã e pelos iranianos. Sofonias 3:9 diz, porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Então é alvo do Senhor, é plano do Senhor, que todos venham a servir o Senhor. Bom, eu já falei demais, né? Vamos caminhar para a conclusão. Então já sabemos que o nosso Deus é Senhor da história. Sabemos que ele usou Mardoqueu e Esther dentro do Irã. Sabemos que ela deixou longa descendência judaica. Sabemos que Ciro permitiu que o povo retornasse a Jerusalém, que reconstruísse. Ele devolveu os tesouros, parte deles que Nabucodonosor tinha roubado do templo de Jerusalém. Sabemos que Deus tem promessa para o Irã, em Jeremias 49, 38 e 39. Porém o meu trono no Irã. Desculpa. Então a minha oração é que ele possa usar cada um de nós para estar do lado certo da história. E para não perder o costume, vamos repetir após mim. Eu agradeço a Deus pelo seu poder e por sua sabedoria. Eu agradeço a Deus porque ele quer nos usar onde nós estamos. Eu vou me colocar à disposição de Deus para ser usada.
Eu vou aproveitar cada oportunidade que eu tiver para me posicionar. Eu vou procurar conhecer os fatos a respeito de Israel, a respeito das outras nações. Eu oro e agradeço pelo nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Não, desculpa, gente. Senhor meu Deus, eu agradeço por estar vivo e ter sido alvo do teu amor. Eu oro para que cada um de nós receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu louvo a Deus pela sua vida e pela minha vida. Aliás, essa camiseta aqui está escrito Rai em hebraico, quer dizer vida. Eu oro para que eu tenha sabedoria, entendimento e inteligência para ser uma cópia de Jesus aqui na terra e para que você também seja uma cópia de Jesus aqui na terra. Eu vou amar os judeus e Israel, pois esta é a vontade de Deus. Eu vou amar o Irã, porque esta é a vontade de Deus. Deus abençoe cada um de vocês e tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Não se esqueça de clicar no sininho para se inscrever para os próximos vídeos, para divulgar, comentar. Quem sabe isso pode ser útil para alguém. Muito obrigada e até a próxima.